Hoje, um dos pilares do meu trabalho é o fortalecimento da identidade. Né? Na prática, o que é isso? Quantas vezes a gente fica nesse automático? Essa sensação de estar anestesiada, essa sensação de que acorda de manhã e só vai fazendo as coisas sem perceber. Aí, como que eu percebo? Quando que eu percebo, né? A Pá faz sua própria canção. Pá Toda Leste. Oi, gente, tá começando hoje mais um Pra Toda Leste. Tu já tá dando um spoilerzinho ali de quem que é a nossa convidada hoje, mas antes de te apresentar, deixa eu agradecer a Una Produções, tá subindo o QR Code aqui da Una pra você conhecer um pouquinho mais do trabalho da Una, tudo que a gente entrega, toda essa edição, todo o vídeo pronto que você tá vendo aqui, é a Una responsável. Ai, cara, quero ter um podcast, chama a Una. Quero fazer vídeos pro meu Instagram, pra minha rede social, quero gravar curso online, chama a Una também que a gente consegue te atender, tá bom? QR Code. E também o Fê vai estar deixando na tela o @, da Una com 2 N's Produções, tá bom? Hoje a gente tá aqui então com a Sil, né, com a Cirlei Sil, que é terapeuta sistêmica feminina. Já trabalha nessa área há mais de 6 anos, né? Sil, obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente, por ter aberto o teu coração para estar vindo aqui e falar um monte sobre a questão da saúde integral da mulher, sobre a ginecologia natural, que são as tuas maiores especialidades, né? Exatamente, eu que agradeço. Imagina. É uma alegria, uma honra estar aqui. E sim, a gente ter esse papo, né, sobre a saúde integral da mulher e tudo que envolve esse ser mulher, né? E assim, acho que daria um papo assim para mais 5 horas de podcast tranquilamente, a gente não conseguiria falar tudo ainda, porque é tão bom ver hoje as mulheres nesse movimento também de buscar, sim, além de ainda ser difícil muitas mulheres quererem ter acesso a isso, a esse tipo de informação, mas está tendo um movimento também diferente. Tu sentiu em algum momento, desde o teu início, que tu vai há mais de 6 anos, sente diferença desse movimento das mulheres para buscar esse tipo de conhecimento? Eu acredito que o que está acontecendo muito é de a mulher querer se entender. Para ela perceber como que ela age e reage em cada um dos papéis que ela exerce. Sim. Porque ficou por muito tempo... Tem que ser assim, tem que se comportar dessa maneira. Então, a mulher está encontrando um espaço real, em que ela pode ser real, dentro da casa, dentro do trabalho, como esposa, como profissional. Então, eu percebo que sim, tem bastante busca. E acontece bem nessa fase, que é uma fase que ela está transitando entre a vida adulta, né? Então, ela está ali no meio da ponte, como eu já disse uma vez. E aí ela olha para trás, o que eu fiz, e olha para frente para onde eu vou. Então a busca tá aumentando sim, e principalmente de uma forma natural. Sim. Como que se perceber essas emoções, perceber como que é o seu corpo e como que o seu corpo tá trazendo essas informações. Tem bastante, e eu percebo que isso favorece muito não só as mulheres, mas como toda a nossa sociedade, a educação dos filhos, como que a gente vai se relacionar. Então, envolve todo mundo que tá junto, assim, né, na vida dessa mulher, né? Nada como uma crise existencial pra fazer a gente pensar sobre a vida, né? Tô aqui com a minha colinha, tá, gente? Das perguntas que eu fiz pra gente fazer sobre esse assunto. Porque é um assunto que eu consumo bastante, que eu comecei a fazer esse movimento também de procurar mais informação, me interessa muito. E depois que a gente começou a fazer esse movimento, que eu comecei a trazer mais pessoas pra falar sobre assuntos sobre nós mulheres, começou a aparecer tanta gente também se conectando e falando, cara, meu Deus, é muito real isso, e eu queria ter ouvido isso, e eu vivo isso, mas eu não sabia pra quem procurar pra buscar ajuda, né? Por onde começar. Então, já que a gente tá falando de começo, primeira pergunta que eu vou te fazer, Cirlei, o que te levou a se tornar terapeuta e a trabalhar com a saúde integral da mulher? Assim, porque nem sempre tu trabalhou com a saúde integral da mulher, ou desde o início tu quis? Foi desde o início. Desde o início eu sempre trabalhei com a saúde integral, porque começou no parto da minha filha. Eu sempre falo que a mulher, ela tem marcos importantes. Então, a primeira menstruação, o casamento, o nascimento, a primeira relação sexual, então a menopausa. Então, tem marcos importantes da vida da mulher. E o meu processo com o feminino começou em 2013, quando a minha filha nasceu. Então, eu olhei para aquele bebezinho, aquela menina, com um corpo semelhante ao meu, com tudo, e eu falei assim, gente, e agora, né? Ali começou todo um processo de trabalhar meu feminino, de eu entender que eu estava desconectada, de eu perceber todo esse distanciamento que eu estava de mim.
E ela ela nasceu prematura, então eu fiquei muito tempo com ela, o acompanhamento. Foi ali que eu comecei a entender, a querer me conhecer mais, a perceber as minhas emoções para poder ser uma boa mãe de menina. Exato. E eu já era mãe, né, de um menino, mas entender que aquela mulher que estava vindo ali, que vai se tornar uma mulher, né, que hoje ela tem 12 anos, eu precisava entender a mulher que eu era. Pra daí conseguir passar pra ela e preparar uma outra mulher. Sem as mesmas dores, os mesmos traumas, né? Num mundo em que a gente sabe a história do feminino, a gente sabe a história da mulher. Então, eu me vi ali diante... ali deu o meu despertar, como pessoa, como mulher. Eu falei assim, essa menina tá trazendo muitas coisas pra mim. E se iniciou no parto dela. E daí tu buscou já começar a estudar sobre terapias? Levou um tempo ainda, porque como ela nasceu prematura, eu fiquei... 2014, eu fiquei um ano inteiro com ela. Um ano todo dedicado à maternidade, àquele momento de perceber. Ainda eu lembro assim, nossa, eu não sei nem limpar uma menina, né? Então, todas essas preocupações com o corpo, tudo isso foi tomando conta de mim. Então, eu levei um tempo ainda. Eu trabalhava na área corporativa, então eu trabalhei 14 anos na área de RH. Se juntou esse momento de eu sair dessa transição, de eu sair da área de RH para as terapias. Mas o processo terapêutico de eu começar a estudar foi em 2016 para 2017. Então levou um tempinho ali ainda para eu iniciar toda essa busca, todo esse caminhar com os processos das terapias. Que legal. E assim, é tão incrível se a gente parar pra pensar, né? Porque às vezes a pessoa começa a escuta e fala assim, nossa, mas ela já era mãe. O que muda? E tu falou uma coisa assim, cara, ser mãe de menino é uma coisa, e ser mãe de menina existe uma carga diferente. Existe. Né? E é muito diferente, assim, no sentido de várias coisas. Não deveria ser, mas isso é fato. A gente precisa ter esse olhar, e não é com um olhar de peso, nem com um olhar de, nossa, a menina tem que estar num lugar diferente. Não. É porque, assim, a gente tá numa sociedade, então a gente precisa ter um olhar diferente pelo corpo, pelas necessidades, pelas emoções. Então, eu sempre tratei os dois muito iguais, mas com a minha filha, mexeu comigo. Por que mexe muito a filha com a mulher? Porque você vê ali, você vê a sua mãe ali, é o mesmo corpo, a gente tem os mesmos órgãos, então é um espelho. E isso mexe muito com a estrutura da mulher. Não que um filho menino não vai mexer, mas esse feminino que tá se mostrando é o que mexe com o próprio feminino da mãe, entende? E realmente vem eu acho que essa estampada na nossa cara de que, tipo, gente, a gente nunca olhou pro feminino, nós como feminino mesmo, até ter um serzinho que vai precisar do teu acolhimento, do teu amparo, né? Eu sempre falo que a mulher vai olhar pro feminino dela por alguns motivos, tá? Ou ela teve um trabalho em que ela ficou muito focada no trabalho, ficou muito focada em só pensar na carreira, ou ela se anulou completamente durante a vida, ou então ela teve um parto, ou o corpo somatizou. Existem pontos que vai fazer com que a mulher tenha aquele insight de querer olhar e entender o que está acontecendo. O relacionamento. Então, tem pontos na vida, marcos na vida da mulher que vai fazer esse convite até ela dar... É como se desse um alerta, uma luz acende. Estou distante do meu feminino, né? O que está acontecendo? Que mulher que eu sou? Para onde que eu vou? Essas perguntas existenciais mesmo, que a gente pensa assim, nossa, para onde que eu vou? De onde que eu vim? Sim. E esse autoconhecimento de entender quem é a Kelly quando a Kelly deixa de escutar o que dizem que a Kelly é. Exatamente. Então é sempre essa pergunta que quem eu sou quando eu deixo de escutar o que eu cresci ouvindo, o que os outros falam, né? Então entender esse feminino, eu falo assim, que o feminino não é um lugar para você chegar, é um lugar para você retornar. Esse autoconhecimento, essa percepção de si. Estar, né? Estar. Já que a gente falou sobre a transição de carreira, porque eu acredito que, não sei se foi uma decisão fácil para ti, porque imagina, 14 anos de estabilidade, digamos assim, né? Numa área onde
aparentemente você tinha escolhido e tava tudo bem. Sim. Até a tua filha nascer e fazer aquela reviravolta na tua cabeça e falar, cara, acho que não. Né? Como é que foi essa transição de carreira pra ti? Acredita que eu digo que até hoje tá acontecendo? Porque ser empreendedora não é algo simples. Não. Eu entendi isso na prática. Quando me perguntam se o que você faria de diferente, eu acho que eu faria um pouquinho mais de planejamento. Que foi o que eu não tive. Eu simplesmente acreditei que eu poderia, eu tinha estudado, eu tinha trabalhado para isso e eu me joguei, né? Fui de cabeça. Mas hoje, se me perguntam, eu falo assim, vamos fazer um pouquinho de planejamento, vamos se organizar para que as coisas funcionem. E porque o canto da sereia, do efetivo, do seguro, né? Aquilo que a gente cresceu entendendo que chama a gente o tempo todo. E se a gente não se cuidar, se a gente não se perceber, acaba duvidando dessa competência do que tu tá construindo, né? Então eu digo que acontece todos os dias, porque o canto da sereia, assim, será que não é melhor voltar? Será que eu seguro? Porque as estabilidades do empreendedor, né? Eu tava até comentando com uma pessoa que eu fiz uma mentoria de empreendedorismo para você separar a terapeuta do CNPJ e entender isso. Isso deu um outro olhar para minha empresa, pro que eu faço, sabe? Então, eu digo que acontece todos os dias essa transição. Não foi fácil, porque realmente é você soltar uma carreira de sucesso que, né, naquele momento que eu tava, já há 14 anos na área de RH, numa empresa muito bem estabilizada, sabe? E soltar tudo isso não é algo simples. Mas como eu fui com tanto amor, com tanta coragem, na hora eu não pensei muito. Mas eu digo que é importante você ter um olhar de planejamento. Hoje eu diria assim, olha, quer fazer? Bora. Mas só dá uma organizadinha aí para não ficar tão desamparada, digamos assim, principalmente financeiro. Porque é onde o empreendedorismo, até ter um lugar, até ter um crescimento, é onde que pega um pouquinho. O financeiro desestabiliza um pouco, né? E aí mexe com o emocional também. Demais. E romantizaram demais também o empreender, né? Eu acho que eu te entendo totalmente sobre a questão de quando você entendeu o teu chamado, você pegou e foi. Por isso que não teve o planejamento. E daí vai vendo no meio do caminho e fala, eu não planejei esse negócio que tá acontecendo aqui, que loucura. E daí o que vai dando essa vontade, às vezes, de voltar pro CLT pela... eu queria só não ter esse perrengue no meu colo hoje. Eu queria poder deixar no colo de outra pessoa e amanhã, 8 horas da manhã, eu vou lá, pego um pouquinho, seguro um pouquinho e depois devolvo, né? Porque assim, quando a gente se torna empreendedora, e hoje eu consigo me ver dessa maneira, né? Da hora que você acorda, da hora que você dorme. Você precisa ter a disciplina. Então, eu aprendi muito a disciplina, a poder equilibrar a minha vida pessoal com a minha maternidade, com a minha vida... profissional. Então, esse equilíbrio de ser mãe, de você entender que às vezes você vai ter que reorganizar a tua agenda porque a tua filha tá doente, ou então você vai ter que encontrar alguém. Então, isso tudo é com você mesmo. É um grande crescimento. É um grande crescimento. E quando eu fiz essa transição, foi muito por isso mesmo que você trouxe. Foi muito por um chamado, por um amor de falar assim, gente, eu não posso ficar com isso só pra mim. Essa descoberta da ciclicidade feminina, essa descoberta do corpo da mulher, o que a gente pode colocar na vida, não dá para ficar só para mim. Então, eu simplesmente mergulhei e fui. E com a caminhada, fui percebendo que tinha pontos a ser ajustados e foi o que eu fui fazendo, né? O caminho se faz caminhando, então esse movimento é necessário. E isso foi muito importante para mim. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. E é bom, né, você olhar assim e falar, cara, apesar dos perrengues, aonde eu tô, era onde eu queria estar mesmo, exatamente, né? Exatamente. E assim, se eu falando sobre a questão trazendo a saúde integral da mulher, né, que você traz muito esse reencontro, o que seria na prática a gente buscar a identidade feminina mesmo? Hoje, um dos pilares do meu trabalho é o fortalecimento da identidade. Né? Na prática, o que é isso? Quantas vezes a gente fica nesse automático? Essa sensação de estar anestesiada, essa sensação de que acorda de manhã e só vai fazendo as coisas sem perceber. Aí, como que eu percebo? Quando que eu percebo, né?
Quando o corpo tá doendo, quando eu tô com uma enxaqueca fortíssima, quando algo no teu aparelho reprodutor acontece, no teu útero, ou então quando a relação não está bacana. Na prática, o fortalecimento da identidade da mulher tá no lugar de ela se perceber. O meu convite sempre é esse, tá? Mas o que você tá sentindo? E aí, quando você fala assim, o que você tá sentindo? Até eu não sei. Exatamente, eu não sei, não sei. Tenho que perceber meu corpo. Então, na prática, eu sempre convido ela a se sentir, a se perceber, a perceber como que ela tá dormindo. Porque são coisas sutis do dia a dia, mas que vão passando. E às vezes passa-se anos sem se perceber, sem se sentir. Olha o que eu escutei essa semana. Uma pessoa que disse assim pra mim que ela não gostava do órgão reprodutor dela. Que ela não conseguia tocar nela mesma, porque ela sentia que o cheiro era ruim. E ela desenvolveu uma doença ginecológica de tanto se lavar, porque ela não queria sentir o próprio cheiro do corpo. Então, olha o quanto que a mulher está distante dela, quanto que ela se distanciou. Então, voltar para ela é todo dia ela se perceber, ela entender o que ela está sentindo. E isso é de uma forma sutil que muitas vezes as pessoas falam, tá, mas como é que faz? Dá para pegar? Não dá para pegar. E esse é o grande desafio hoje que eu percebo das mulheres também. Querer é algo que seja material, que tu precise pegar. Quanto que, na verdade, é esse sentir, é esse perceber o corpo, é você estar atenta às suas emoções e principalmente ao que você está pensando. Então, eu diria que é muito a mulher estar conectada e se ouvir, prestar atenção no que o teu corpo está dizendo. E isso vai melhorar não só para com ela, mas como ela se relaciona com os filhos, como ela se relaciona com o companheiro, a companheira, enfim, como que ela está vivendo esse se sentir. E eu acho que também entra numa questão, até me critique se eu estiver errada, sobre esse ponto de vista que eu tenho, sobre nós mulheres, a gente ouviu tanto tempo que ser sensível, é sentimental, é ser tão fraca, ruim, é ser fraca. É ruim. É. E daí a gente acaba, talvez, esse negócio do querer alguma coisa concreta, algo palpável, entra muito do, cara, eu preciso ter algo pra pararem de falar que é loucura da minha cabeça. Sabe? E quando você traz essa fala, a gente vive numa sociedade do artigo o masculino. Se a gente tá numa sala que tem 5 mulheres e 3 homens, vamos falar todos. Dificilmente se fala todas. E aqui eu sempre gosto de deixar claro, não estamos falando mal dos homens, mas a gente está trazendo assim, como que é essa cultura? Então, a gente vive num mundo que é o mundo dos espermatozoides. O que é o espermatozoide? É aquela correria que a gente vê. A mulher se compete muito, a mulher quer correr muito, ela tá nessa corrida desenfreada que ela nem sabe onde que pra onde que ela tá indo, né? E sim, a gente faz a gente parte de um lugar que a mulher ainda hoje, por incrível que pareça, ainda hoje é pensada em que você tem que dar conta, em que você tem que estar lá na frente. A mulher vive estressada, ela vive tensa, porque ela tá sempre pensando lá na frente e não olhando pro que ela tá vivendo agora. Então isso faz com que ela negue muitas vezes as emoções. É ruim sentir. Porque se eu sentir, eu vou chorar. E o que vão pensar de mim chorando? Né? E aí a grande sabedoria é a mulher aprender a lidar com o ciclo dela. Porque às vezes a mulher não sabe essas nuances emocionais e hormonais, faz parte da natureza dela. E ela não quer sentir isso, se enrijece, isso o corpo sente, os relacionamentos ficam difíceis, ela se julga, ela se critica o tempo todo. E isso faz parte de ela compreender como que o corpo, o organismo e a natureza dela funciona, para não precisar olhar para isso como algo ruim, do que foi colocado. Muitas mulheres não gostam de menstruar, porque menstruar faz com que elas parem. E parar no mundo competitivo, né, faz com que elas percam. Sim. E, na verdade, é muito pelo contrário. E voltar e olhar para isso de uma forma natural, entender que faz parte do teu corpo e que isso não impede que você seja a presidente do Brasil, que você não seja uma excelente executiva, que você esteja nos lugares mais altos. Porque se o teu feminino tá te acompanhando, tu vai estar num lugar saudável, tu não vai estar negando quem você é. E quando vira essa chave, não tem ninguém que segure. E eu acho que também é um pouco
nosso pensamento acaba enganando um pouco a gente. Porque quando a gente escuta isso, e a primeira vez que eu ouvi sobre a ciclicidade, na minha cabeça, no meu consciente mesmo, não era nem no inconsciente, era bem claro, tava assim, escrito em caixa alta. Tipo assim, tá, como é que você vai se respeitar nesse momento que o teu corpo tá down? E daí depois, que também eu fui estudando um pouquinho mais, ouvindo mais pessoas que trabalham também com a saúde integral da mulher, aonde eu fui vendo e falando, cara, não é... Você saber, entender sobre o seu ciclo, não é você parar e ficar aquela semana onde você tá menstruada em casa, lá na tua caverna. Não, cara, é você saber lidar com as suas emoções, com o seu sentir. E que tudo faça sentido daí, né? Não seja aquela coisa de comparação mesmo. Porque a gente se compara com quem? Com o homem. E o homem é o quê? Linear, total. Ele não tem oscilação, né, de hormônio. E essa comparação com o homem faz com que a gente queira, né? E eu falo a gente porque nós, muitas vezes, se a gente não tá atenta, a gente tá fazendo esse movimento, né? Faz com que a gente esteja sempre no mesmo nível. Então, quando, eu tô irritada hoje, ou eu estou mais triste hoje, por quê? E sempre esse porquê, o que tem por trás. A gente faz parte do processo, faz parte da tua natureza. E a ciclicidade, Kelly, é justamente isso. Não é você usar a ciclicidade como uma muleta. Eu não vou fazer isso porque eu tô na TPM. Eu não vou fazer isso porque eu tô na minha menstruação. Ou então, eu tô fazendo isso porque eu estou na TPM. Então, usar isso como uma muleta, como uma desculpa, também não é bacana. Também não é legal. Porque isso faz com que você use a tua própria natureza contra você. Quando, na verdade, você vai usar isso para expandir, para você colocar a tua verdade no mundo. Então, assim, eu sempre falo para as clientes, principalmente as que têm relacionamentos, e converse com o parceiro. Fala, olha, hoje explique como é que funciona o período, traga isso para ele que também entenda, né? Ele, enfim, o parceiro ou parceira, para que vocês percebam que aquele momento não é determinante no que está acontecendo, porque está vivendo essas nuances emocionais, essas nuances cíclicas. Então, o momento que você... sempre me perguntaram assim, como que você diria para quem trabalha em empresa? Como é que eu vou cuidar? E assim, um chazinho na tua mesa, você chegar em casa, fazer um escaldapé, que é colocar umas ervas com uma água morninha, você poder se silenciar, você não precisa estar numa reunião, por exemplo, e estar o tempo todo falante, você pode aprender a ouvir mais. Então, são esses momentos que você vai colocando e entendendo com o teu ciclo, porque você vai perceber que é realmente uma ciclicidade, momentos mais baixos, momentos mais altos, e aí você pode organizar a tua agenda, o teu dia a dia, porque você se conhece. Você já sabe como que você vai reagir naquele período. E isso é algo sutil, isso é o fino, isso é a intuição que vai fazer com que você perceba esses momentos no teu dia a dia. E assim, é usar o teu ciclo para conseguir realmente expandir o melhor que a gente tem dentro da gente, né? E isso que você trouxe sobre usar como muleta, eu já ouvi muito. E assim, por eu ter ouvido muito de outras mulheres isso, daí me vem essa coisa assim de tipo, tá. Então eu vou ter que parar igual fulana de tal, e daí, tipo, eu não quero me colocar naquele lugar que sempre que eu tiver menstruada eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo. Não. Aí tu conhecendo mesmo, estudando um pouco mais sobre isso e buscando esse auxílio, né, tendo esse acompanhamento com alguém que entende do assunto, tu tem um direcionamento melhor, né? Já aproveitando que a gente tá falando sobre esse reencontro, né, a gente... está nesse movimento, nós mulheres, a gente começou falando que as mulheres, elas estão nesse movimento de busca, ainda por mais que lento, existe esse movimento, mas pra quem tá acompanhando a gente, Sirley, tá percebendo um certo distanciamento, tá conseguindo se identificar, que tá tendo posturas muitas vezes masculinas, que tá tendo nessa competição com os homens o tempo todo, como é que a gente consegue ter os primeiros passos pra buscar o nosso reencontro de volta, assim? Esse distanciamento também, vou só fazer um comentário, ele surge de outras maneiras além da competição, tá? Esse distanciamento surge de um lugar de não se perceber, não só nas relações, mas sempre, ou a mulher tá se doando demais, onde ela entrega demais, o outro tá o tempo todo na frente e as necessidades dela não, tá? E aí você vai falar assim, por exemplo, uma mãe, ela tá o tempo todo se doando, mas se ela não encontrar um espaço dentro dela,
não vai ser saudável. Um outro ponto é quando é a guerreira demais. Aquela mulher que tá o tempo todo na luta, que ela tem que dar conta de tudo, que ela resolve tudo o tempo todo, então ela se coloca num lugar de muita força. Então, isso cria um distanciamento. Ela fica apática, ela se sente sem motivo, acorda de manhã, e é aquela mesma coisa, ela não tem uma energia, ela não consegue perceber dentro dela um motivo, uma motivação. Ela vai apenas vivendo, sem entender muito bem o que é esse vazio, essa inquietação. Eu sempre falo assim, que inquietação que você tem? E às vezes ela fala assim, nossa, eu nem sei o que é. Eu nem sei o que eu tô sentindo. Porque o distanciamento do feminino parte de dos vários pontos. E um dos pontos mais fortes é a menina que você foi. Né? Quem foi a Kelly menina, por exemplo, né? A adolescente. E isso pode estar levando você na tua vida adulta. E te respondendo agora, né? Eu precisava fazer essa introdução, porque assim, a pessoa pode pensar, né? O que me distancia? O que é estar distanciada? É quando você não se reconhece, é quando você se olha no espelho e fala, tá, eu sou mãe, eu sou esposa. Mas quem é você além disso, né? Então, entender que você é uma mulher além disso e se perceber nisso, né? E tem outros pontos, claro, né? Se sentir masculina demais, né? A questão de a mulher entrar nesse lugar de ser masculina demais faz com que ela abafe o seu feminino, né? E aí a libido, várias outras coisas, como você mesmo disse no início, né? A gente ficaria aqui 5 horas falando. Mas o primeiro passo que eu sempre gosto de trazer é observar mesmo o teu ciclo menstrual. Olhar para isso. Ah, mas eu não menstruo, eu tomo anticoncepcional, por exemplo, eu não tenho mais o útero também, que pode acontecer, mas a ciclicidade está ali dentro. Porque os hormônios masculinos e os hormônios femininos são completamente diferentes. Então, a gente vai estar com os nossos hormônios nessas nuances, nesse sobe e desce. Então, esse momento de você falar assim, opa, peraí, a minha natureza é diferente. Olhar para esse lugar, entender que a natureza é diferente, perceber que o teu corpo é diferente, né? E poder olhar para isso. Então, você se conectar com o teu ciclo menstrual, perceber que isso influencia na maneira que você pensa, na maneira que você age, na tua alimentação, na tua libido. É um passo que eu digo que sim, que é um passo leve. Vai fazer com que as mulheres já tenham uma percepção de si, já se sintam mais conectadas e percebam melhor a si mesma. E aí tem os outros processos, né? Um processo terapêutico mesmo, que é um processo de você ir um pouquinho mais profundo na sua questão, na sua necessidade. E aí a gente olha para todos os aspectos da vida, né? Desde da criança, da adolescente, a tua ancestralidade, né? Quem foi a família? E a pergunta que eu sempre faço é como que os homens e as mulheres da tua família falaram para você sobre ser mulher? Só nessa reflexão aí tem bastante coisa. Mas é também abrir um espaço para se perceber, para se cuidar, para fazer coisas que gosta, relembrar as coisas que mais dão prazer, tá? Isso são os passos, assim, iniciais. Primordiais, né? Primordiais para começar. Aproveitando que você falou sobre a questão da a mulher ela tomar anticoncepcional direto e não menstruar. Porque existe muito isso. Eu já falei isso, porque em determinado momento eu tomava anticoncepcional direto. E tem essa ilusão de que como você não ovula, o teu ciclo não acontece. E mesmo tomando anticoncepcional, hoje eu tendo um certo conhecimento, eu percebo sim essas nuances, essas mudanças. Porque por mais que eu tome o anticoncepcional, o hormônio feminino, ele tá dentro de mim ainda e ele é meu. O que vai fazer com que você, digamos assim, seja diferente, né, de uma mulher que não toma anticoncepcional, você vai se sentir mais linear, você não vai ter tanta percepção acontecendo no teu dia a dia e das tuas próprias emoções. É como se fosse uma máscara em cima. Tá anestesiada. Então você não percebe que a tua libido que você não tá sentindo é por causa do anticoncepcional, que a tua alimentação que você mudou é por causa do anticoncepcional. Você fica sem percepção de você. Você não tá ali ovulando, então você fica sem o pico da energia também. Acontece várias coisas que faz com que você perceba assim, nossa, eu não sou a mesma.
Porque o anticoncepcional tira você desse sentimento, dessa percepção de quem você é. Não sou contra. Eu digo que cada mulher conhece o seu corpo e a sua necessidade. E eu sempre incluo assim, ó, que a mulher, ela precisa entender que nada se exclui. A história dela, o que ela fez, nada se exclui, porque isso faz parte dela. Se ela hoje sente a necessidade de tomar anticoncepcional, tá tudo bem, mas eu sempre vou deixar claro pra ela o que acontece no corpo dela, principalmente das emoções. E você percebe que eu falo bastante das emoções. Sim. Porque a gente é convidado a negar. O tempo todo. O tempo todo. O que acontece muitas vezes, até entre mulheres, mas isso é coisa de mulherzinha. Eu não tenho paciência pra ouvir uma amiga ficar lamentando, porque não tem paciência com a própria natureza. Então, esse é um cuidado que eu digo que é sempre bom a gente ter, de perceber que às vezes essa autocrítica a gente acaba expandindo para os outros, porque a gente não se conhece e não tem generosidade, não tem carinho com nós mesmas, com a nossa natureza, e acaba olhando para fora e não tendo também. Tendo uma máscara total, né? Ela não se permite nem viver aquilo, né? Ela mesma. E já que a gente vai falar muito sobre a ginecologia natural, sim, e algo que eu tenho bastante curiosidade também, já que a gente adentrou nesse assunto, o que a ginecologia natural ensina que a medicina tradicional muitas vezes ignora ou também às vezes nem valoriza? O corpo. Apenas. Apenas. Na verdade, assim, eu digo que a ginecologia natural, ela trata o corpo, a emoção e a mente. É integral. O que tem por trás de uma doença? Qual é a emoção que está por trás? Porque o corpo só somatizou. Exato. O corpo é o último lugar que chega. Tá? Então, assim... É o externo já, né? É o externo. Você já sentiu muita dor de cabeça, por exemplo. Você já sentiu muita cólica, por exemplo. Você já teve muita insônia. E aí, chegou no corpo. Então, a ginecologia natural, ela olha para essa integralidade. Ela vê a mulher como inteira. Não é só aquela parte dela. Porque a alimentação, como que ela tá se vendo, qual é a percepção que ela tem dela. É um olhar integrativo mesmo. Que eu sempre falo assim, é corpo, emoção e a mente e o que ela vive. Como ela vive. Então é um olhar integrativo, que olha pra mulher como inteira. Que bonito. É, né? Eu sou suspeita, né? Que eu adoro, né? Eu gosto muito também desses assuntos. E eu até agora que eu tô adentrando mais, assim, me dá mais e mais vontade de conhecer. Porque é tão profundo, né? E sabe, Kelly, assim, uma coisa de dizer assim, gente, não é impossível e nem é uma utopia. E também não é um lugar de falar assim, nossa, isso vai me tornar fraca. Muito pelo contrário. Porque quando você entende o teu corpo, quando você conhece as suas emoções, quando você respeita o teu ciclo, você vai respeitar o teu ritmo. Você não vai se colocar em situações em que você não vai conseguir se expressar com clareza, porque você vai entender que tu tá naquele momento mais do teu ciclo mais para baixo, digamos assim, em que teus hormônios estão mais para baixo. Então tu te respeita, tu não se cobra tanto, tu não se julga tanto. E isso flui numa leveza que não tem explicação, só vivenciando mesmo. E é só não usar como muleta mesmo, tá, pessoal? É importante então, isso. Busca esse conhecimento, mas não usa isso pra justificar algumas coisas, não. E, Sirlei, o seu trabalho envolve saberes ancestrais, como tu mesmo falou. E eu tive a oportunidade de, em um breve momento, ter esse tipo de troca contigo, esse tipo de se questionar, justamente aquela pergunta que você fez de o que você ouviu das outras pessoas da sua família sobre o ser mulher. E como que essas práticas elas podem ser integradas à rotina de nós, mulheres modernas, que empreendemos. Somos mães, né? Que temos a correria normal, né? A correria. Na verdade, assim, ó, todas as mulheres estão nos seus afazeres. As que estão mais na natureza, as que estão aqui na cidade, todas nós temos. Porque todas nós acordamos, temos as nossas atividades, principalmente nós que somos mães, filho pra escola, todo esse cuidado da casa, todo esse momento. Eu sempre gosto de falar que se você se colocar num lugar de você entender que você é mulher antes de todos esses papéis, você vai abrir um espaço na tua agenda. É um escaldapé, é um chazinho, é um banho com mais presença. Aí eu sempre brinco assim, todo mundo toma banho? Aí as pessoas me olham assim, nossa, claro, mas a gente toma um banho como?
aqui, correndo, lava tudo muito correndo. Então, você abrir um tempo, assim, não, hoje é, sei lá, quarta-feira, um dia você escolhe e toma um banho gostoso, um banho com presença, onde você sente o teu rosto. E são coisas pequenas que você pode fazer. Na hora de você tomar o café da manhã com a sua família, você tá mais presente, você se colocar mais no presente. Isso elimina toda uma ansiedade, tá? De você estar sempre pensando lá na frente, porque a ansiedade vem nisso, e você também não fica na melancolia, que é sempre se comparando com o passado. Esse presente, e tem muitas oportunidades. Você perceber assim, hoje o que eu posso fazer? O que eu posso fazer pra mim? Porque quando você faz pra você, é aquela regra do avião, né? Primeiro você coloca a máscara em você pra você colocar, você coloca no outro. A gente não salva ninguém se a gente não tá bem. Então, precisa mesmo nessa correria, abrir um espaço, meditar, fazer uma atividade que te dê essa tranquilidade para que você possa exercer melhor os seus papéis. E isso pode ser coisas simples mesmo. Um escaldapé, um chazinho, um momento de silêncio, 5 minutinhos. Você não precisa meditar 3, 4 horas. Exato. Então, aquele momento de respiro, sabe? De você, um banho gostoso, passar um creme gostoso no corpo. Você começa com essas pequenas sutilezas que depois vai expandindo e você vai vendo que tem espaço. É só abrir. Não, e essa questão a gente até falou em algum vídeo, em algum podcast. Não lembro exato qual. Mas que entra a questão das mulheres não terem hobby. Não é comum as mulheres terem hobby, é muito comum os homens terem. E é comum e compreensível os homens terem hobby. Agora, a mulher ter um hobby, entra muitas questões, né? E isso a gente tá falando de um hobby, algo que ela para a vida dela e vai, sei lá, numa aula de cerâmica, ou enfim, uma aula de dança, enfim, que ela sai da rotina e vai para outro lugar. E isso tudo, esses passos que você tá dando, é dentro da nossa própria rotina, né? Dentro da própria rotina. Cara, pequenos movimentos, né? E eu falo assim, eu sou mãe, né? Minha pequena tem 3 anos, e eu não consigo... Faz 3 anos que eu não tomo banho sozinha, no caso. Sim. Ou seja, ela toma banho comigo. E eu faço banhos, né? Banhos de erva, banho de rosas. Enfim, dependendo... Semana passada eu fiz banho de manjericão com louro, mel. Fiz coisa arada. E a minha filha participa. Exato, porque assim, ó, o que acontece muitas vezes também... que principalmente quem tem filhos, tá? Que é a grande dificuldade, essa sensação de que precisa estar sempre fazendo sozinha. Exato. E você precisa incluir essa naturalidade na tua família, mesmo. na tua família. Não, olha, vamos todo mundo fazer isso. Então, e você não precisa criar um grande momento, um grande espaço no sentido assim de fazer toda uma estrutura. Vai na leveza e na fluidez da tua rotina com a tua família. Então, é um chazinho para todo mundo. Vamos sentar e vamos ver um filme. Esse respirar. E isso que você trouxe é muito importante. De a mulher começar a fazer, abrir espaço para fazer coisas sozinhas. Porque assim, principalmente, a gente criou-se uma ideia, a gente não sabe exatamente de onde vem, né? Mas vem de algum lugar, de que a mulher é 100% responsável pela criança. Vamos falando aqui das mulheres que são mães, né? Porque a gente tem muitas mulheres que são mães. Então, de que ela é 100% responsável pela criança. E muitas vezes a mulher tem dificuldade de falar assim, oi, querido, cuida, meu amor, fique um pouquinho. Porque ela acha que... E isso parte de um outro lugar. De tentar... De ela perceber... De ela se culpar. De ela achar que somente ela é que sabe cuidar. Então, a gente trabalha muitas questões. Muitas falas internas que foram se colocadas, que vai crescendo. E quando a gente se torna mãe, isso às vezes ganha uma proporção muito grande. E tá atenta a isso, sabe? De perceber que você pode confiar na pessoa que tá contigo, que ela vai poder cuidar tão bem, ou igual, ou do jeito dela, da criança, por exemplo. E você pode sair com as suas amigas, você pode fazer teu hobby, você pode fazer várias coisas que aquela criança vai estar, que o teu filho vai estar seguro, vai estar bem. Porque você aprende a confiar também e a delegar. Exato. Eu acho que é o mais difícil também, né? Mas assim, é também incluir, né? Não esperar que tu vai ter sozinha. Se tu não consegue ter sozinha no momento, inclui a cria junto e vai dar tudo certo. A minha filha ama. Ela fala, mamãe, hoje que a gente vai tomar um banho diferente.
E daí ela adora participar. Que você cria uma história, né? E isso são memórias positivas, tá? Exato. Que você vai criando na família, na criança, na rotina, e isso transforma também. É ótimo, assim, eu ainda vou falando, eu tenho cada banho que eu faço, assim, de ervas, na hora que eu tô jogando, né, a água com a erva, com o chá ali que foi feito, né, porque não vai a erva em si, né, é coado normalmente, mas eu sempre vou falando palavras, né, positivas, ou para aquele momento, qual que é a minha intenção, e daí eu vou ensinando a Alicia também, e daí é engraçado que, por exemplo, eu fiz o banho de rosas, que daí eu falava muito pra ela, fala assim, filha, você é linda, você é maravilhosa, você é perfeita, o teu corpo é perfeito do jeito que é. Aí quando eu vim com outro banho, né, de outra erva, ela, mamãe, esse é aquele que eu falo que eu sou linda, daí ela, então, é algo que fica muito na memória dela. E essas são afirmações positivas que vai construindo, né, na identidade dela, né, e toda essa conexão com a natureza, com esse lugar de entender que ela faz parte de tudo isso. Então, eu digo assim que, olha, é um lindo momento, viu? Teu e dela. É ótimo, é uma delícia. E é algo assim que eu realmente hoje eu não abro mão. E eu adoro quando eu faço esses banhos diferentes, e se você parar pra pensar, você já tá agindo diferente de como a tua mãe agia. Com certeza, né? Quebrando um ciclo e iniciando um novo ciclo também, né? Um novo... se permitir mesmo para que ela se veja diferente, né? E é algo que até a minha mãe, por não ter me ensinado dessa forma, é algo que hoje eu consigo também tá passando pra minha mãe isso. Porque tem toda a questão de, cara... Nem sempre eu consigo, nem todo dia nós mulheres, ou nós seres humanos, conseguimos ter o banho premium, que é onde você se toca, que você percebe. Enfim, tá tudo bem, né? E não se culpar por isso. Exato. Por isso que eu falo que, às vezes, é você abrir mesmo um dia na tua agenda desse autocuidado, sabe? Porque hoje se trabalha muito com agenda e com esses lugares. Então, marca mesmo na tua agenda. Hoje é o dia do meu autocuidado. Porque fica fluido, isso não vai ficar uma coisa, eu não fiz hoje. E também não se cobrar se não der conta, porque você aprende que o teu ritmo é fluido, é leve, fica gostoso. E também escolher produtos que vão te auxiliar, como tu falou, um creminho, um bom sabonete, um banho de ervas. Coisas assim acessíveis mesmo que tu pode estar incluindo, né? Bom, agora a gente vai falar sobre o percurso da essência feminina e os círculos femininos que você movimenta também, né, Sirley? O que é esse percurso essência feminina e quais que são as transformações que você já viu acontecer por meio dele? O percurso da essência feminina é um processo terapêutico, tá? Ele tem começo, meio e fim. A ideia surgiu, assim, de uma necessidade das mulheres se olharem, mas não seguirem tanto tempo num processo terapêutico. Justamente por isso, né? A gente tá num mundo que é mais rápido, as coisas estão acontecendo. Mas sem perder a verdade e a essência de um processo terapêutico. Ali a gente trabalha 5 pilares da vida da mulher. É um trabalho profundo, não é um trabalho pequeno, não é um trabalho raso, vamos dizer assim. É um trabalho um mergulho na alma da mulher, nas questões dela, onde a gente vai olhar para a ancestralidade, para a criança interior, olhar para as crenças, né? Então, as falas que foram constituídas. E o percurso da essência feminina é para todas as mulheres. Você pode ter uma questão financeira, uma questão de relacionamento, e a gente vai olhando camada por camada para entender da onde que vem isso, por que isso está inquietando, por que isso está incomodando hoje. Então eu falo que é um percurso porque são passos, é um passinho de cada vez, sempre respeitando muito a mulher, e o percurso ele é único, porque cada mulher é única. Sim. Né? Dentro do meu trabalho, eu respeito muito essa individualidade, é muito personalizado, então chega para mim de um jeito, é tudo personalizado para ela, chega de uma outra mulher de um outro jeito, também é tudo muito personalizado, porque eu respeito muito essa integridade, essa unidade que a pessoa é. Então, o percurso é um processo terapêutico que tem início, meio e fim, um olhar que está sempre sendo olhado por mim, eu estou sempre junto. Eu falo assim que eu não dou os passos pela pessoa, mas ela não está sozinha. Eu estou ali do lado, fazendo esse amparo, trazendo esse olhar para que ela possa se desenvolver e chegar no final do percurso bem melhor do que ela entrou. E assim, eu já vi várias transformações, né, de vários lugares. Mulher com uma endometriose, por exemplo. A endometriose
Quando a gente fala da psicossomática das emoções, que também é uma das minhas especialidades, o que é psicossomática? É o que está por trás da doença, né? Então, uma endometriose fala muito dessa rigidez. São mulheres muito duras consigo mesmas, são mulheres muito críticas consigo mesma, muito julgadoras. Então, dentro do percurso, vai soltando, né? Ela foi soltando isso. Então, ela chega no final se sentindo mais leve e com a endometriose praticamente 100% curada, né? Porque isso consegue soltar e começar a soltar esse ombro, essa rigidez, aquilo que estava ali travando. Então, de relacionamentos, né, de a mulher conseguir se comunicar melhor, porque, ele não entende o que eu falo, mas também, será que eu tô comunicando legal? Então, ela começa a perceber ela dentro do percurso, alguns traumas infantis, porque muitas vezes, Kelly, nós adultos, e tanto homens quanto mulheres, mas a gente tá falando aqui, né, por eu ser terapeuta feminina, de mulher, vamos falar mais de mulher, né, mais direcionado para mulher. Muitas de nós, mulheres, somos guiadas na vida adulta pelas dores e traumas da infância ou da adolescência. E isso impede que a gente exerça a nossa adultecer com leveza, com clareza e com mais sabedoria. Porque se eu estou sendo guiada por uma dor da minha criança ou da minha adolescência, eu não estou no meu maduro. Eu não estou na minha mulher saudável. Então, dentro do percurso, a gente olha para isso. A gente volta para esses lugares. Porque se trabalha muito na mulher adulta, a falta. E, geralmente, a falta está ali. E a gente olha para tudo aquilo que ela cresceu, que ela entendeu, o que faltou, quais são as questões com o masculino. Que eu sempre falo que a nossa primeira relação é com a mãe e com o pai. Então, é nesse primeiro clã. Os irmãos também. Então, nossa primeira sociedade. Como que foi isso? E muitas vezes o que você deixou ali, o que ficou faltando, ou que as dores pode estar guiando a adulta que tu é hoje. As birras que como adulta faz, as teimosias como adulta faz, os medos, né, as inseguranças. Então, a gente volta ali e olha para isso. E dentro do percurso. E sobre os círculos de mulheres, como é bom estar em mulher, né? Existe uma frase, que eu não me lembro agora quem foi que disse, que a gente se cura com mulheres. Sim. Porque se eu estou num círculo de mulheres, eu escuto uma história de uma mulher, vejo como que ela passou por isso, eu vejo que é possível. Então eu acredito muito, né? Em tempos muito antigos, as mulheres se reuniam para trocar saberes. As mais velhas diziam para as mais novas. Então a gente estava sempre, e é sempre em círculo. Por que em círculo? Porque eu consigo ver todas. Eu não tô nem à frente e nem atrás de ninguém. Eu tô ali. Tá junto, perceber ali essa presença. Então, as mulheres se curam com mulheres. Mulheres ferem mulheres também. Sim. Mas a cura também tá nesse encontro de estar ali junto, de perceber a história da outra. É um lugar que não tem julgamento, é um lugar de presença, é um lugar para que você possa exercer mais a tua feminilidade num lugar seguro. Então, eu sou suspeita de falar, né? Eu ficaria aqui horas falando sobre círculo de mulheres, porque é um lugar que transforma. É um lugar que você se sente assim, é um lugar conhecido pra gente, porque vem de muito tempo atrás, onde todos esses saberes eram trocados em círculo. E se sente pertencente também, né? Tem a questão de que muitas vezes a gente não consegue falar sobre alguma coisa que tá acontecendo com a gente, ou sobre algum trauma que a gente teve. E quando a gente tá em algum círculo onde outra mulher fala, a gente, além de se sentir encorajada de falar sobre o que a gente passou também, a gente acaba recebendo aquele afago de tipo, cara, eu não tô sozinha. Exato. E você sente liberdade em falar. Não se sente julgada. Então, o círculo de mulheres cura mulheres, sim. Bonito, né? E a gente acabou não falando antes do seu livro. É verdade. Vamos falar agora que ele é sobre a menstruação, né? Isso. Que é pra dar todo esse amparo, dar toda essa clareza, talvez, para nós mulheres que não temos conhecimento sobre o nosso ciclo. Exato. O Mapa da Lua, que é o meu livro, o primeiro livro, ele nasceu dessa visão corporativa que eu tinha, tá? Eu tenho, na verdade, né? E por ser mãe, por estar trabalhando, estar nessa correria, né? Do dia a dia. Então, ele é pequeno, sucinto. A ideia é que a mulher possa carregar com ele, ela possa levar para o trabalho, onde ela for. E é mapear o ciclo. Ali, assim, eu falo que você fazendo isso por um ano,
mapeando o teu ciclo todos os dias. É todos os dias? É todos os dias. Porque você vai ter esse tempo. O mapa te convida, né? Te obriga, vamos se dizer assim, a você parar. Porque tem para você desenhar, tem para você pintar, tem as legendas para você escrever o que você está sentindo. Então, você vai começar a conhecer o teu ciclo, a entender quanto tempo que o teu ciclo dura, quando que é o teu período fértil, quando que tu tá ovulando. Você consegue planejar a tua produtividade para quem trabalha, o melhor momento de você agendar uma reunião, de você fazer um evento. Então, você consegue conhecer. E a minha ideia com o livro sempre foi fazer ele sucinto, porque justamente para que as mulheres possam não ter muitas informações de ficar lendo. A ideia é que ela se descubra, que ela se conheça mapeando. Pode ser para as mulheres que não menstruam mais, como as mulheres que estão na menopausa? Pode, porque a ciclicidade está ali dentro. Então, ela também começa a se conhecer. E tem toda uma explicação, ele é super autodidático, é super tranquilo de manusear, de aprender a usar, é super facinho. Eu pensei muito nisso, de facilitar a vida da mulher. Legal, a gente vai estar deixando também o link na descrição para você que quer adquirir, para você que quer conhecer um pouquinho mais. A Sirley, ela tem disponível para venda esse livro. Acho que eu vou estar pedindo pro Fê colocar um QR Code também para facilitar o pessoal que tá assistindo também. Só apontar a câmera do teu celular, vai direto pro site onde consegue adquirir isso, né? Então, bora lá. Falamos sobre o percurso, sobre os círculos, que eu fiquei com bastante curiosidade de conhecer e de participar também. Você é benzedeira também, né? Sou benzedeira. Isso eu achei incrível. Que você é benzedeira, é guardiã do cacau. Isso. Cara, compartilha um pouquinho pra gente sobre essas práticas, então, Sirley. Então, desde que a ginecologia natural entrou na minha vida, que transformou a maneira como eu lido com o meu corpo, como eu lido com as minhas emoções e tudo que tem por trás, né? Porque ovários policístico, endometriose, menopausa precoce, Kelly, tudo isso fala de emoções. Quando eu me tornei benzedeira, isso veio em conjunto com as ervas, né? Eu trabalho muito com as ervas, eu faço garrafadas, eu faço tintura. Então, isso tá sempre muito envolvido comigo. Então, eu tenho um dia do benzimento solidário, que tô sempre divulgando nas minhas redes sociais. E o cacau surgiu também desse lugar de estarmos em roda, desse lugar de estarmos em círculo, né, de mulheres. É uma medicina que eu digo que não altera a consciência, mas que expande o coração. Fui para Bahia, fiquei 15 dias lá nesse processo de me tornar guardiã do cacau e sempre faz parte das minhas rodas, sempre faz parte dos meus círculos. É uma medicina que traz essa conexão com o nosso amor, com a nossa criança e que a gente expande para todas as relações. Eu sou super apaixonada também. Que bonito. Esse do cacau eu também tô namorando faz bastante tempo pra conhecer. Já tá convidada, vai ser minha convidada. Quem sabe agora é a oportunidade também, porque eu sempre vi muito trazer essa questão do cacau muito pro feminino, né? Sobre essa questão da expansão, da conexão, da permissão também pra gente ser a gente, sem aquela culpa, sem o medo de julgamento que é difícil a gente não carregar. Não só nós mulheres, mas sim, estamos falando com mulheres, né? É porque o cacau também te convida pra sentir, né? Percebe que tudo volta pro sentir. Tudo volta pro sentir. Tudo volta pro sentir. A ginecologia natural te convida a sentir. Por que tu tá com tanta cólica? Né? Eu vou só te dar um exemplo. As mulheres que sentem muita dor nos seios, se questione se não está se doando demais. O que é os seios, se não alimentar? Da onde a gente alimenta uma vida. Então, quando eu me dou demais para o outro, quando eu me coloco demais, estou sempre disponível, geralmente vai ter dor nos seios ali no período pré-menstrual, né? A bendita TPM, que na verdade ela é muito amiga, tá? Muito mais amiga do que a gente imagina, porque traz muitas informações do que você tá vivendo, o que você não tá olhando, o que você tá deixando. Então, todos os sintomas da TPM traz informações de você, do que você tá deixando de olhar, ou o que você tá fazendo em excesso. Olha, bem profundo, né? E na sua visão, Sirley, quais que são os maiores desafios que a gente como mulher enfrenta hoje ainda? Apesar de todo esse movimento, apesar de todo o corre nosso do dia a dia, Sim. Das clientes, das pacientes que você atende, assim, o que seria o maior desafio? Olha, até pede uma respiração, assim, porque é a culpa, viu?
Eu acho que o grande desafio da mulher é se sentir menos culpada. Se ela vem trabalhar, ela se sente culpada porque teve que deixar o filho. Se ela se sente... ela vai fazer alguma coisa, ela tá sempre se sentindo culpada porque ela tá sempre com essa sensação de que tá em débito. Então eu sinto que é isso, ela deixar de se sentir tão culpada pelas coisas. E ser mais generosa com ela, né? Aprender a ser mais generosa. É bem difícil, né? A gente ser generosa. Porque a gente é generosa mesma, com uma amiga. Mas conosco, com nós mesmas, é mais desafiador. E qual que seria, assim, algum mito ou uma crença limitante que nós mulheres é meio que quase padronizado, que a gente acaba carregando? Eu não sou o suficiente. Sim. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais. O que eu tenho não é suficiente. Eu preciso de mais estudos, eu preciso de mais conteúdo, eu preciso estar mais bonita, eu preciso estar mais magra, eu preciso... É mais. Essa necessidade de não se sentir o suficiente. Então, e às vezes ela nem sabe de onde vem também, nem sabe de onde vem. Por isso que aí entra todo esse lugar da constelação familiar, todo esse outro trabalho também que eu faço, né? E assim, ainda há muito, existe, por mais que a gente tá nesse movimento, e eu não sei se é porque eu também tô dentro desse movimento, que eu vejo que existe muito movimento, mas pra busca do autoconhecimento e tudo mais, mas ainda tem muito tabu também sobre o autoconhecimento e sobre a questão da espiritualidade, né? Você que vive isso. Tem muito, assim, eu acho que o maior tabu que tem pra mim hoje é a mulher achar que ela não pode parar. Que ela não pode sentir, que a espiritualidade dela é frescura, ou que ela tem que seguir certos dogmas e certos padrões, que a espiritualidade não tá dentro dela. Esse lugar dela não poder parar, entende? Eu acho que isso ainda hoje é uma coisa que eu paro, mas eu paro e não paro tão parado, não. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Então isso não faz com que ela viva a sua fé, independente de qual que seja. Sim. E também um lugar de que uma coisa tem que estar separada da outra. Você pode viver no seu dia a dia, você pode ter várias conexões, você pode ter uma grande conexão olhando uma planta, olhando o pôr do sol. Então, entender que tá ali no seu dia a dia. Eu acho que ainda tem um pouquinho de dificuldade nisso. De perceber que isso tá na tua rotina, que isso tá na tua vida diária. De não ter que procurar algum lugar, né? E não que não possa. Tá tudo bem também. Mas você perceber que isso tá em você. Isso tá na tua casa, isso tá na tua família. Então, eu acho que o grande desafio é sim perceber fazendo parte disso. Que a tua espiritualidade tá no teu café da manhã. A gente aqui sentada, sabe, falando sobre isso, quem vai ouvir, sentada, escutando sobre isso, já tá nessa conexão, sabe, de, nossa, eu tô me dando esse momento. Então, eu acho que ter que parar no sentido assim, ó, eu tenho que ir em tal lugar, eu tenho que fazer tal coisa, essas coisas muito grandes que não atingem todo mundo. Sim. Então, tá no teu dia a dia. Essa espiritualidade. E também, assim, sobre a questão do autoconhecimento, eu vejo que quanto mais eu comecei a me autoconhecer, eu comecei a impor alguns limites, tu acaba virando um pouco a pessoa chata do rolê, a pessoa chata da família, muitas vezes, né? Por eu não querer estar em alguns lugares. E também existe muito um tabu, eu vejo que eu também me questionei de que, cara, será que realmente... eu não tô sendo tão chata, porque sim, às vezes a gente só tá sendo chata mesmo e tá insuportável com aquele momento, mas também às vezes existem lugares e pessoas que não te cabem mais. É isso que o autoconhecimento vai trazer pra você. No sentido assim, ó, de você perceber que tem lugares, pessoas e situações que não servem mais. Por que a gente se torna chata? Porque a gente tá insistindo. Porque a gente tá insistindo. E aí quando a gente tá insistindo, a gente se torna chato. Aquele lugar já tá foi, tudo né? bem, é encerramento, é fases da vida, é ciclo que vão se fechando. E a grande dor da mulher hoje, no autoconhecimento, é ela aprender a sustentar o que ela quer mudar. Ela vem querendo mudar alguma coisa nela. Tá uma inquietação, pode ser até uma questão, por exemplo, física, como uma endometriose, por exemplo. Ela fez toda uma transformação que precisa mudar hábito, pensamentos, comportamentos, às vezes postura diante de algum... Aprender a dar limite, aprender a dizer não com saudável, né? Porque não é você dizer um não gritando. Ela sustentar isso. Porque ela tem esse olhar, eu tô ficando chata. Quando na verdade você tá insistindo em estar em lugares que já não tá mais fazendo sentido. Não é que você vai largar tudo, mas você vai ficar mais atenta e vai perceber que tem lugares que não dá mais.
e você se torna chata, porque tá insistindo. Não insista. Se mantenha no teu confortinho ali, né? Quando tu Perceba onde, isso, né? perceba onde que fica bom. Não estar só por conveniência Não, também, né? eu sempre falo para as mulheres que me acompanham, que são minhas clientes, pacientes, que assim, o teu corpo fala. Sim. O teu corpo vai dizer pra você, sempre, sempre, sempre ouça o teu corpo. O teu corpo vai ficar travado, o teu corpo vai ficar confortável, tu vai ficar batendo os pés. O teu corpo vai te dizer que aquele lugar não tá legal, ou que tá legal, ou que aquela pessoa, aquela situação. A gente sabe, é só a gente sentir mesmo, né? E pra gente seguir pro nosso encerramento, Sirlene, o que você ainda sonha realizar com o teu trabalho de terapeuta? O que você sonha alcançar, atingir quem, sabe? Qual que é esse movimento que você ainda quer fazer? Eu digo assim, que quanto mais mulheres... sabe quanto aquela coisa assim de você olhar e falar assim, quanto mais mulheres puderem estar se sentindo, poder se olhar no espelho e falar assim, eu estou me vendo. Sem tantos véus, sem tantos porquês, sem tantos julgamentos, sem tantas crenças, sem tanto peso. Eu acho que esse é um lugar que eu gostaria de poder olhar assim e ver muitas mulheres poder se olhar com verdade, se respeitar o seu ritmo. Eu acho que não é nem um lugar de eu atingir, sabe? Mas é esse lugar de contemplação, digamos assim. Perfeito. De perceber isso nas mulheres. E para as mulheres que estão acompanhando a gente, já que a gente está falando direcionada para elas, né? O que você gostaria de deixar de mensagem, ou talvez até de convite? Eu acho que o grande convite que eu queria dizer, a grande fala que eu sempre trago para as mulheres é: não permita que nada e ninguém a desqualifique. E mulher sábia é aquela que melhor sabe de si. Essas são as minhas frases que me acompanham, eu tô sempre trazendo, eu tô sempre falando nas minhas redes sociais. Porque se eu me conheço, se eu sei de mim, eu posso ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma pessoa melhor, uma amiga melhor. E assim, a mulher, ela vai entender que a autoestima dela tá fortalecida porque ela tá centrada. Que quando eu tô mais conectada, mais conhecedora de mim, o meu externo vai se movimentar. Só que eu não vou ser tão afetada a ponto de me desestabilizar. Então, se eu pudesse dizer assim, é que se conheçam. Entendam as suas emoções, de onde elas vêm, o que está causando, qual é esse medo, qual é essa angústia. E isso parte de vários campos da mulher, de vários aspectos. Por isso que é integral. É corpo, mente e coração. Perfeito. Sirlene, eu quero te agradecer imensamente por tu ter aceito o nosso convite de estar aqui, de ter vindo falado tão abertamente, com tanta emoção, com tanto sentimento sobre o que você faz. Eu espero que com esse podcast, com esse nosso papo, a gente consiga atingir muitas mulheres. Sim. Realmente para que elas façam esse movimento, para que elas se permitam entrar nesse movimento, né? Se 1% de quem a gente assistir a gente aqui já aceitar se permitir entrar nesse movimento, eu acho que já valeu todo o nosso papo daqui de hoje também, já valeu. né? Eu sempre também falo isso, que se uma mulher é atingida, já valeu a missão, já valeu o trabalho, isso que é importante. E que a mulher possa entender que o lugar dela não é só onde ela quiser. O lugar dela é dentro dela. E se ela tá fortalecida, tá centrada, ela tá estabilizada, ela consegue viver melhor e com mais leveza. Eu agradeço profundamente também essa oportunidade. Eu acho que quanto mais a gente falar, mais a gente tem aí mulheres felizes, vivendo com leveza e com tranquilidade. Mas a gente dá espaço também para muitas coisas serem questionadas, né? Então foi um prazer mesmo. De novo, quero te fazer esse convite para você acompanhar a gente na nossa rede social, que logo mais vai estar subindo alguns cortes também desse episódio com os melhores momentos. Já segue a Sirlene lá no Instagram também, vai estar subindo o QR Code e o @ dela aqui para você seguir ela, acompanhar esse trabalho tão bonito. Eu já tive a honra de conhecer esse trabalho. Obrigada. E agora a gente se reconectou novamente, os caminhos se cruzaram. E foi muito louco, realmente, essa questão de como, cara, o mundo gira demais, assim. E, de novo, o nosso caminho foi se traçando de volta. E agora a gente tá aqui
Obrigada. Primeiro podcast teu com a gente. Quem sabe outros momentos a gente vai estar aqui conversando sobre outros assuntos. Esses assuntos de nós mulheres que eu amo mesmo. Já se inscreve no nosso canal também. Já ativa a notificação. Segue a gente lá no Insta, @patodaleste. Sobe o QR Code aqui também. Fernando hoje tá cheio de QR Code, coitado. E é isso. Até o próximo episódio, então. Obrigada, tá? Beijo. Até mais. Ligado e papo vai. Falação de cílio que atrai. Pá na mão e vamos lá. Cavando com estilo, haja lá. Entre nossos pincéis ficou aquela pá que já encantou. Brilho nos olhos, extensão. A pá faz sua própria canção. Pá toda leste. Cada cílio uma paixão. Entre risadas, uma sessão de risos e cílios, nossa missão. No estúdio, nosso terreiro, cavuco e como é maneiro, toda a extensão vira arte. Pá na mão a gente bate. Pá toda laje no ar. Palhaçadas pra alegrar. Podcast que faz você sonhar, com cílios a brilhar sem parar.